Entrevistas Estadão Mato Grosso está aqui hoje com a candidata a deputada estadual, Jéssica Riva. Um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Fernanda. Obrigada por me receber. Jéssica, você vem de uma família de políticos. Não só seu pai, mas também tem tios, enfim. Eu queria saber que, apesar disso, você é nova nesse ambiente. E está concorrendo a primeira vez como deputada estadual. Eu queria que você me contasse como veio essa vontade, como surgiu. Acordou hoje, quero ajudar Mato Grosso. Fernanda, é engraçado, porque muitas pessoas perguntam, mas como se deu isso? Eu acho muito natural se dar a minha candidatura, né? Porque normalmente o filho do médico é médico, o filho do dentista é dentista, e eu nasci na política. Eu até brinco, chamo minhas filhas de Maria Palanque, porque elas estão igualzinhas a mim, e foi de forma natural, realmente. Quando a Janaína decide sair candidata ao Senado, inicia ali a nossa preocupação da continuidade, da representatividade, tanto feminina quanto daquela região. Eu nasci em Juara, a Janaína também, e eu até brinco que o deputado, ele não é de cidade, ele é estadual, mas existe sim a batalha, a luta para continuar tendo uma representante daquela região, e aí se deu a minha candidatura, porque no MDB não tinha nenhuma mulher, não tinha nenhum candidato pelaquela região. Não tem como a gente fugir dessa pergunta, né, Jéssica? Eu queria saber o peso. Qual é o peso de ser filha do ex-presidente da Assembleia, José Riva, e irmã também da deputada Janaína Riva? Você avalia isso como uma coisa positiva ou negativa? Eu avalio de forma muito positiva o histórico político dos dois, agregarem a minha política, a minha campanha, mas é um peso que eu não posso dizer que é negativo, mas acaba sendo assim uma cobrança da parte dos apoiadores e de toda a expectativa mesmo que as pessoas têm em volta da minha candidatura, né? E eu gosto de falar, olha, eu tenho muito orgulho da trajetória dos dois, eu tenho muito orgulho, né, do desempenho, mas eu tenho que trilhar o meu caminho, eu sou cozinheira, eu sou empresária, eu agrego essas duas qualidades e também preocupações, por exemplo, com a segurança alimentar, empresarial, com a questão dos impostos, que os dois não carregaram para si. E eu quero e preciso também dar continuidade, daí que vem o peso, ao trabalho que já foi exercido pela Janaína, por exemplo, quando eu falo da defesa dos servidores públicos. Então, a gente foi criado nesse ambiente, como eu te falei, também político, mas eu tenho famílias de servidores públicos na minha família, né? Minha avó foi professora, diretora de escola, minha tia foi professora, e a gente tem ali a questão da aposentadoria também. A minha avó é uma ativista, tá? A minha avó Nair, tem debate na Assembleia, ela tá lá, tanto na parte dos servidores, dos aposentados, quanto da infraestrutura, porque a minha avó ela é fazendeira. Então eu brinco que essa família inteira é politizada. O marido dela foi vereador no Paraná e foi candidato também a prefeito, concorreu com o meu pai na primeira eleição do meu pai. É uma história aí, essa fofoca para te contar nos bastidores. Mas a família inteira é muito envolvida politicamente falando, então foi muito natural esse meu caminho, envolve muita responsabilidade, mas também a leveza, porque eu já estou acostumada com esse ambiente. Vai ter comparação com a Janaína, se é que já não deve estar tendo. Como é que você já explicou um pouco para mim? Eu queria saber como é que você vai buscar o seu espaço. Eu tenho que trazer, e eu tenho trazido, Fernanda, as minhas pautas. Como eu falo, a questão de ser mulher, a gente se identifica, claro, e eu vou continuar falando sobre isso, não tem como eu deixar de falar sobre isso, mas as minhas pautas que eu te falo como cozinheira, como empresária, e daí eu vou além, porque quando a gente fala do empresariado, a gente não fala só sobre a questão de impostos e do próprio empresário. Os empresários têm me falado muito sobre a questão das creches, das escolas em horário estendido. Quando a gente fala de mulher, a gente tem que falar de uma proteção e de um respaldo, de uma rede de apoio para essa mulher chegar ao ambiente de trabalho. E hoje a gente tem tido essa dificuldade. Vai ser a minha maior bandeira, com certeza. Chegando nesse assunto mesmo, não tem como negar o machismo que tem dentro da política. Ainda o número dos deputados, vamos fechar aqui na Assembleia, ainda é masculino. A prova disso é a própria Janaína. Como é que você vai? Já pensou nisso? Como é que vai ser? Ela teve muita dificuldade, inclusive, no começo. Teve, eu sei que eu vou enfrentar, eu sei que ela abriu lá os caminhos, né? Estamos vivendo um momento muito melhor, graças a Deus, do que há 12 anos atrás, mas eu sei que eu vou enfrentar isso também, estou preparada. Eu lido tudo com muita leveza, Fernanda. É a vantagem que eu tenho de ter tido, né, essa família política, porque tudo para mim é natural, tudo para mim já é conhecido. Então, a Janaína já enfrentou, então vai ser mais leve para eu enfrentar. É lógico que é necessário ter muita força, ter muita determinação, mas se eu não fosse assim, a Janaína nem iria, né, avalizar a minha candidatura, e eu tô preparada. Focando nesse assunto também de machismo, Mato Grosso tá entre os 5 estados mais violentos, estado que mais mata mulher.
Eu queria saber o que você está pensando. Você tem algum projeto já? Eu sei que a gente enfrenta muita dificuldade no Estado, mas é assustador o número de feminicídio. Não tem, eu acho que, um dia na semana. Não, e é um dos motivos da Janaína estar hoje candidata ao Senado. Ela quer trabalhar para enrijecer essas leis. Ela já iniciou ali no mandato dela, né, a questão das delegacias das mulheres, a questão da Procuradoria da Mulher, e eu quero dar continuidade a esse trabalho porque está muito longe de terminar, está muito longe. Eu sei que é um trabalho que ele se reinventa, que ele sempre vai precisar ali estar em uma área ou outra dando essa atenção, mas que não foi terminado durante o mandato dela. Tem, inclusive, projeto de lei não só sobre essa violência, né, mas também, por exemplo, a lei do parto adequado, que ainda não está em vigência. Então, a gente precisa dar continuidade a esses trabalhos e vão surgir muitas outras pautas, muitos outros trabalhos que vão precisar ser feitos. Eu já estou estudando sobre isso, eu converso com ela sobre isso, e é muito importante que eu tenha mulheres também lá na Assembleia comigo, porque as pessoas falam, a Janaína foi por 12 anos a única mulher na Assembleia, ela vai perder a majestade, como se isso fosse algo, um demérito, como se isso fosse algo ruim, como se a gente quisesse agora, não. A Jéssica vai continuar e vai ser a única mulher na Assembleia. Eu vejo que a gente tem expectativa, graças a Deus, de termos mais mulheres agora na Assembleia, e eu estou muito feliz com isso e quero mesmo contar com o apoio dessas mulheres, eu estando eleita, se Deus quiser. Agora eu tô curiosa, eu quero saber, tem algum projeto que você já pensou, não só sobre isso, tipo, chegando lá, se eu for eleita eu quero isso. E tem vários, as pessoas me trazem, eu estudo, claro, mas um deles especialmente que tocou meu coração foi o Parque dos Autistas, porque eu vejo a dificuldade que essas mães têm enfrentado hoje. É difícil você hoje ser mãe atípica e já ter um atendimento de saúde básico para o seu filho. Então, quando eu te falo sobre os projetos, às vezes as pessoas vão falar, mas é difícil fazer isso. Gente, é difícil fazer tudo, né? Mas a gente tem que ter coragem, a gente tem que ir fazendo. Então, quando eu falo das mulheres, é uma dessas pautas, né? A principal bandeira, que a gente abrange ali aquilo que eu te falei de horário, de creche, de escola estendido, porque a gente ainda está falando sobre a mulher no mercado de trabalho, mas o Parque Sensorial dos Autistas mexeram com o meu coração, porque a gente também está falando de mulher, a gente está falando de mães e de pessoas ali que não têm o básico, né? A saúde, que não tem o amparo do Estado onde ela precisa, mas que é direito sonhar. E quando eu falo sobre o sonhar, é sobre ter uma qualidade de vida, é sobre o Estado oferecer para aquela criança, para aquela família, né? Um ambiente em que eles estejam fora da zona de tensão. A todo momento, uma mãe atípica está trabalhando para o seu filho ter o atendimento básico necessário. Então, eu acho que é um afago no coração dessas mães e dessas crianças necessário. Jéssica, você já parou para pensar, não sei qual a sua avaliação, por exemplo, o governo agora muda, a gente não tem nem como fazer um cenário. Mas já parou para pensar, for eleita, vai trabalhar com o prefeito Abílio Brunini. Como é que é essa relação? Eu acho muito natural, eu até brinco, porque as pessoas falam sobre partido, né? Seu partido é pesado. A gente não escolhe quem vai ser nosso opositor, que também não deixa de ser nosso companheiro, né, ali de coligação, para a gente concorrer. A gente, quando entra na política, a gente tem que ter coragem para enfrentar e pronto. E eu tenho muita coragem, eu tenho muita diplomacia também, porque eu nasci nessa família política, então eu não vejo problema nenhum. Eu vou trabalhar não só com a Bira, mas com o governador que foi eleito, mas com o prefeito do interior, porque o deputado ele é estadual, e a gente não vai encontrar um cenário ideal para trabalhar, né? E eu falo isso já falando de alguns embates que eu presumo que a sua pergunta tenha sido feita, porque ele vem propondo, né? Mas é muito natural, eu enfrento isso com muita tranquilidade. A próxima pergunta que eu já vou fazer. Essa aliança do MDB e PL incomodou muita gente? E eu queria saber de você, partido tem dono ou não tem? Não, partido não tem dono, candidato não tem dono, porque algumas pessoas falam, eu não ando com o meu trono. Gente, meu amor, a política não é lugar para você. Diplomacia. Eu ando com quem estiver do meu lado. E assim, a gente tem que fazer os enfrentamentos necessários. Eu falo que a política ela se constrói na diversidade, porque se fôssemos todos iguais, não teria porquê a gente, né? A gente vive hoje numa democracia. Então é importante a gente saber lidar com essas diferenças e pontuar e sempre construindo juntos. Às vezes um correligionário fala alguma coisa que não é legal e a gente vai lá e pontua. Às vezes eu não concordo com algo da própria Janaína e a gente conversa e a gente constrói. Vocês trocam figurinhas? Trocamos figurinhas, claro. Ela fala, Jéssica,
você falou de tal forma, fala de tal outra forma, e eu falo para ela, Jana, eu não acho que isso é lógico, que ela tem muito mais experiência que eu para isso, mas eu colaboro também, como sempre colaborei, na vida pública dela, e de todos os outros colegas que a gente tem, né, a amizade, que a gente tem esse relacionamento aberto, a gente se liga, os candidatos estaduais, a gente se liga, e não só do partido, fora do partido também, e eu fico muito feliz. Esses dias o Juca do Guaraná falou para mim uma observação importante sobre a campanha, eu fiquei super feliz, e falei, olha, pode contar comigo, que ele falou, Jéssica, se Deus quiser, você vai entrar na Assembleia, e você já é uma pessoa que tem meu coração, porque você respeitou meu apoiador em tal lugar. Eu falei, mas é assim que se faz política. Gente, ela tá pronta. Ai, obrigada. Eu me sinto pronta. Só preciso agora do voto de vocês. Se quiser, inclusive, pedir, já tá podendo. Ah, eu vou pedir, com certeza. Estamos encerrando? E estamos encerrando, olha aí. Eu queria agora uma curiosidade minha. Tem alguém que da política, não precisa ser seu pai, nem sua irmã, pode ser qualquer pessoa, que te inspira? Gente, eu sei que pode ser qualquer pessoa, mas a Janaína me inspira muito, eu não tenho como não falar dela. E daí, pai, não fique chateado, eu preciso falar dela, porque ela é uma mulher que enfrentou muito, que passou por diversas provas. É fácil, gente, quer dizer, perdão, vou corrigir, não é fácil, mas é mais fácil você fazer política quando você tem um cenário que te favorece. A Janaína teve um cenário que não a favoreceu e ela não só se destacou, mas como me representou e representou tantas outras pessoas, eu não gosto nem de falar mulheres, porque ela representou os servidores, ela representou o agro, ela representou o municipalismo também. Então ela, assim, tem meu coração, é claro que tem vários outros, mas aqui eu vou falar uma pra gente, né, ser mais otimista e representou todos nós. Eu tenho muito orgulho dela. Sou muito orgulhosa da irmã, da política, da mulher que ela é. E aqui eu quero aproveitar para vocês que são fãs da Janaína, que são eleitores da Janaína, não só quem não é, também aproveitar para conhecer o trabalho da Janaína, porque algumas pessoas falam, a Janaína trabalhou pelas mulheres, pelos servidores. Eu quero que vocês conheçam o trabalho da Janaína, porque ela representou todas as classes. Isso é muito plural. Sim, o político ele tem que ser plural. E se ele não é, ele não serve para ser político. Então a gente é plural, nós queremos continuar fazendo essa representatividade das mulheres do estado de Mato Grosso, dos servidores públicos, das crianças, das famílias. Eu gosto de falar muito das famílias, porque quando a gente fala das famílias, a gente está falando de saúde, de educação e de segurança, e a gente quer continuar com essa representatividade para deputada estadual Jéssica Riva 15015 e para o Senado Janaína 150. Conto com vocês, Mato Grosso. Olha, eu tô impressionada. Obrigada. Já obrigada. pode fazer entrevista. Obrigada. Na próxima eu venho te entrevistar. Porque eu adorei te conhecer. Você é maravilhosa também, gente. Muito obrigada. Eu cheguei aqui elogiando ela falou, você quer meu voto? Eu falei, não, eu quero o seu voto, mas você é tudo isso mesmo. Estou constrangida, gente. Gente, obrigada. Muito obrigada. Foi uma entrevista rápida, mas muito maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. Se Deus quiser, a primeira de muitas. E conto com vocês, Mato Grosso. Jéssica Riva 15015.